Olá, gente. Meu nome é Tiago de Almeida Reis, sou professor de artes e eu estou disponibilizando algumas aulinhas de arte para o pessoal da quarentena, principalmente alguns alunos que não podem estar tendo acesso à escola e aos conteúdos de arte. Seguinte, meu tema agora e de algumas outras aulas vai ser a arte abstrata, que deixa as pessoas de cabelo em pé, revolta, entre outras coisas. Mas assim, eu vou estar tentando digerir a arte abstrata, deixando ela o mais compreensível possível para vocês, tá certo? Então vamos lá. Primeira coisa, a arte ela começa a ser abstrata antes mesmo do impressionismo, quando ela começa a sugerir as coisas mais do que mostrar. Quando a arte começa a sugerir, ela já está dando indícios de que ela quer que o público se esforce um pouco mais para interpretá-la. Ela não vai dar mais as coisas, a arte, a partir ali do finalzinho do romantismo, já não quer dar as coisas de mão beijada ao público, certo? Então no Turner você vai ver manchas, depois o impressionismo, vai ser as coisas cada vez mais sugeridas do que mostradas. De longe você entende, de perto você não. Até que vai chegar um momento do não discurso. Eu não quero falar mais sobre algo. Eu posso estar querendo falar das sensações. Como é que eu vou pintar um arrepio? Como é que eu vou pintar uma dor que eu não consigo explicar em palavras? Quanto mais num desenho. Entendeu? Ou sensações, o mundo das sensações. E assim vai. Ou a pura pesquisa. Então o que acontece? Começa a ter um choque entre dois campos. Nasce um campo chamado formalismo, que a forma é mais importante, e o campo antigo era o historicismo. A história por trás era mais importante. Calma, não vamos bugar. Não estou com isso querendo desmerecer, falar que a história sempre é importante por trás da arte conceitual. Já teve aula lá para trás. O que estamos falando é que a forma é mais importante até do que a história por trás da obra. Tem obras abstratas que é puramente formal. Não tem uma historinha para se contar, como as obras do Duchamp, tem sempre um contexto, uma história a se contar. As abstratas também, mas não que a obra, o objetivo dela é contar uma história ou desvendar um mistério. Não. Às vezes ela é o que é. Calma. Então vamos lá. Primeiro ponto. O abstrato ele vai nascer quando as pessoas elas começam a se sentir bem ao ver coisas. Vou dar um exemplo aqui bem chucro. Sabe quando você aperta os olhos aqui e aparece um monte de pontinho colorido? Então, daí seria uma forma de abstração. O calendoscópio. Você vai girando, vai girando, vai girando e ele vai aparecendo várias luzes, várias coisas, composições diferentes com aquelas cores, e ainda assim é interessante. Isso te trazia uma paz, era legal de se ver, era bonito. E a arte abstrata ela vai ser mais ou menos isso, mas não é só isso. Então, para poder entender um pouquinho, os abstratos eles vão estar um pouquinho na ideia do Platão, que é o seguinte: o Platão ele vai ter três situações. Uma é a ideia, a segunda é a aparência e a terceira é a enganação. Para eles, para o Platão, o principal é a ideia. Lembra do Duchamp? O Duchamp ele conseguiu pegar a ideia, é o que interessa, mais até do que o objeto. Certo? O objeto tanto faz, podia ser outro, mas a ideia por trás vale tudo. A aparência e a enganação. Depois a gente vai voltar com isso. E aí a gente vai ir para o Kandinsky. O que o Kandinsky faz? Vai ter um pensador ainda no século XIX que ele vai ser o formalismo, é o Worthing. O que ele faz? Ele começa a conceituar a leitura de obras de arte para as pessoas de uma forma mais simples, para que elas consigam diferenciar um tipo de obra de outro tipo de obra, com 5 pontos. Então, vou ler aqui para você. Então, primeiro, essa obra de arte, ela é linear ou ela é pictórica? Linear, eu consigo ver a linha do desenho, o desenho em si tem contorno definido. Vamos pegar aí a Vênus, lembra da Vênus lá do Botticelli? Que ela está em cima da concha lá, o nascimento da Vênus. Ele é linear. Ou ele é pictórico?
tem um monte de manchas. Você não consegue perceber bem aonde começa o corpo e aonde entra a sombra. Um Rembrandt, por exemplo. O quadro do Rembrandt. Pesquisa aí. Então, ele é pictórico, eu vejo marca de tinta, ou ele é linear? Eu vejo as linhas do desenho. O desenho é todo marcadinho. Segundo ponto. É plano ou tem profundidade? Plano, uma cena que às vezes o fundo é tudo escuro, tem alguns objetos, mas tá tudo ali. Tem Botticelli que é plano. Se eu pegar lá da Primavera, é uma cena que ela se desenrola toda ali no primeiro plano. Ou tem profundidade, tem a paisagem, linha do horizonte, fundo, tudo que está longe está mais claro, está meio azulado, tudo que está perto está mais vivo, profundidade, tá certo? Forma aberta e forma fechada. Geralmente, uma pintura linear vai ser uma forma fechada, o contorno perfeito. Forma aberta, geralmente, é o pictórico. Mas vamos pensar nos desenhos. Tem desenho que é meio rabisco. E tem desenho que ele é todo preenchidinho. Todo contornadinho, cada ponta se liga na outra. Então, isso seria a forma aberta, é esse desenho meio que cheio de traços. Que você entende o desenho, mas ele é todo rabiscadinho. Cheio de rasuras, cheio de texturas. E a forma, essa é a forma aberta. E a forma fechada é quando ele é todo contornado, perfeitinho. Não que o outro não seja perfeito, mas ele é todo academicamente fechado. Tá? Pluralidade e unidade. Unidade. A cena é fechada numa só? Pode ter várias pessoas, mas ela é clara. Ou pluralidade. Tem muitas coisas acontecendo. Geralmente cenas de guerra, se vocês verem no museu os quadros do Michelangelo lá, o juízo final, é pluralidade, certo? Já o julgamento de Salomão, que eu mostrei em outra aula, seria unidade. Você vê a cena toda, tá tudo claro ali. Entendeu? Pluralidade. Muita informação acontecendo em cima e embaixo. Unidade, fechado. Clareza e obscuridade. Certo? Então ela pode ter pluralidade e ter clareza. Ou ela pode ter unidade e obscuridade. Entendeu? Você meio que faz uma leitura formal. Eu não quero saber, em momento nenhum a gente quis saber da história nessa leitura do Orff. É simplesmente você visualizar e ver a obra, o que ela se encaixa ou em um ou em outro. Ou ela é linear ou é pictórica, ou ela é plano ou tem profundidade, ou ela tem forma aberta ou forma fechada, ou ela é pluralidade e unidade, ou clareza e obscuridade. Então, a partir daí, ainda não tinha obras abstratas quando o Orff fez isso. Mas ele dá pistas de que a arte ela vai ter uma liberdade de composição e de se fazer as coisas muito maior do que se teve antes. Principalmente porque, graças à industrialização, novos materiais estão entrando no mercado. Nós teremos massas acrílicas, tinta acrílica vai ser descoberta, a química vai estar trabalhando em cima disso. Os artistas eles já não fazem a sua tinta, eles simplesmente, o que o mercado oferece, eles usam, utilizam, certo? Então, esse vai ser um dos momentos que vai ter essa transformação. E no início do século XX, vão ter vários estilos. Na verdade, as pessoas, assim, a novidade, o modernismo não é um estilo, é um momento. Vários estilos vão estar no modernismo. Então o que acontece? Você fazia algo novo e isso era vanguarda. Coisas aconteceram ao mesmo tempo. Então você vai ter, na mesma época, o cubismo, construtivismo, futurismo, fauvismo. Né? Tudo isso era um estilo acontecendo ao mesmo tempo e cada um era a novidade era o que valia, um jeito novo de se apresentar as coisas. E a realidade já não era mais vista como algo que tinha que ser feito na arte, porque a fotografia já estava lá há algum tempo. Então, não precisamos mais imitar a natureza do jeito que ela é e nem transformá-la para deixá-la mais bela. A fotografia já conseguia fazer isso. Já dava para se manipular a fotografia e criar ilusões com ela. Né? Então a arte ela começa a querer mostrar a sua planaridade da tela. A tela ela só tem altura e largura. Eu não preciso mais negar isso. Eu não preciso mais fingir que uma tela ela parece que tem uma profundidade que vai até lá no final. Não preciso mais. A fotografia já faz. E a fotografia também é plana, só tem altura e largura. É uma foto. Então o artista ele não precisa mais negar essas duas dimensões da tela ou da parede. Ele só tem que criar
um jeito novo e diferente de mostrar, de evidenciar essa altura e largura. Se eu quisesse fazer algo com profundidade, eu faria escultura e não pintura. Certo? Esse foi um dos pontos que vai nascer o cubismo, vai nascer o fauvismo, e também as cores da realidade, elas mudam. Se eu tiver de dia, se vier uma luz aqui vermelha, se eu tiver num baile, a cor da minha pele muda. E ainda assim, eu olhar a pessoa, porque a luz está esverdeada, eu não vou poder falar que ela é uma pessoa estranha. Porque eu sei, o meu cérebro entende que é o local, é a luz que está mudando a cor da pele daquela pessoa. E é isso que o Matisse vai fazer na hora dele pintar um rosto de verde de um lado e azul do outro, um amarelo. Ele faz o rosto da esposa dele e o nariz verde. Então, não, hoje em dia é visto tranquilo. Por quê? Porque eu não preciso mais copiar a realidade, eu tenho que criar em cima dela. Por isso que ele vai ser chamado de fauvista. Fauve quer dizer fera em francês. São as feras. E ele, muito esperto, os impressionistas não eram os que impressionavam, nós somos as feras mesmo. E aí virou um estilo fauvismo. Mas não é a aula de hoje, é a abstração. Para começar com a abstração, o que acontece? O Kandinsky era um pintor construtivista russo. O que é o construtivismo russo? A ideia de composição, você compor é você colocar coisas e adequá-las. Eles acabam com a ideia de composição. Eu não tenho que ir colocando as coisas e arrumando para ficar agradáveis. A ideia deles é construir. É de uma coisa levar a outra, da outra levar a uma, da uma. E ele fazia essas pinturas com base na observação, tanto ele quanto o pintor que é de outro estilo, vai ser um holandês chamado Piet Mondrian. Ele olhava, mas ele sintetizava, ele fazia a árvore do jeito que ele estava vendo. Depois ele tentava facilitar essa árvore, deixar ela o mais simples possível. Então ele fazia vários desenhos, como os impressionistas faziam desenhos da capela em horários diferentes para captar a luz. O Mondrian, ele fazia desenhos de um objeto, ia desconstruindo esse objeto até pegar só o básico, só o que realmente interessava para ele. O objeto simplesmente sumia, mas a alma, o que seria a alma, ficava lá. Já o Kandinsky, ele fazia quadros, ia pintando, ia misturando as cores, tudo nessa ideia do construtivismo, de construir algo meio que sem saber aonde vai dar. E até que um dia ele chegou na casa dele e viu um quadro que ele nunca tinha visto e achou o quadro interessantíssimo. Quando ele chegou perto, ele viu que na verdade era num local que ele tinha pintado, mas o quadro estava virado de lado e ele não tinha reconhecido o local. Só depois que ele virou novamente, ele, nossa, mas aquele outro jeito era mais interessante. Ele começa a largar a ideia de pintar algo que eu estou vendo e transformá-lo e construir em cima, para começar a construir as coisas com base na cor, sem qualquer discurso. Contanto que fique apresentável e curioso para os sentimentos, para as sensações dele, ele faria. É a partir do abstracionismo que a gente vai começar a ter tecidos abstratos. Quem aqui já comprou uma roupa cheia de manchas bonitas? Olha que manchas! Ou tecido cheio de tramas geométricas, o quadriculado que seja. Isso nasce com a abstração. Antes, você tinha o quê? Ramos de flor, você tinha arabescos. As casas eram construídas todas com base no arabesco, com base na ordem. Você tinha moldes de gesso, era chique. Vejam, quem estiver aqui em Santos, né? Veja aí o Centro Histórico de Santos. A casa mais simples, que seria talvez ali nos cortiços, você vai ter um arabesco mais moldadinho, porque tinha moldes de gesso que se fazia isso, enfim. A partir do momento da abstração, você começa a ter tecidos com linhas, com texturas e só. Você compra às vezes uma cortina com base na trama da abstração e não somente nos desenhos, né? Mas vamos lá. Vou complicando um pouquinho mais. Então a abstração, ela vai estar ali junto com o construtivismo e depois vai ter também o suprematismo, que é o quê? Uma cor só, com várias pinceladas, ela mais intensa, ela menos intensa, para poder causar sensações no público, certo? Então, o começo da abstração, ela está procurando algo muito mais, que provoque muito mais os sentimentos e às vezes até religiosamente,
Então, o Kandinsky, ele tinha uma veia meio para religiosidade, para poder organizar as coisas de um jeito abstrato, mas que provocasse em quem estava vendo algo que fosse, que o divino se manifestasse através das telas, certo? E aí o que acontece? Nesse primeiro momento eu vou fechar a aula aqui. Para a próxima aula, a gente vai dar um passo a mais na abstração, que é o quê? As esculturas abstratas. O Piet Mondrian, né, que é esse que depois vai pintar os quadrados com as linhas, né? A gente vai ver também a abstração através do objeto que o Picasso e o Braque vão fazer com o papier collé, que é a colagem de papéis. Então, a abstração, ela vai estar presente, ela vai aparecer ali com o Kandinsky e tudo mais, só que ela vai influenciar os outros estilos. Os outros estilos vão ver a abstração e meio que... Sabe aquele elogio do invejoso? Em vez de eu falar meus parabéns, eu vou te copiar do meu jeito. E como era válido isso no modernismo, criar algo novo a partir de algo. Então o Picasso vai fazer o papier collé junto com o Braque, que é o que? Eles pegam um objeto e desconstroem esse objeto. O resultado disso se torna uma pintura abstrata, mas você vê os detalhes do objeto que ele usou para poder estar fazendo aquilo. Então é um pseudo-abstrato, né? Mas isso fica para a próxima aula. Gente, muito obrigado, espero que tenham gostado. E não acabou ainda essa aula de abstração.